Olá, aluno de psicologia. Vamos retomar aqui nosso estudo. A gente viu na semana passada sobre prevenção e controle do comportamento violento, né? Que é o que a gente um comportamento agressivo, que a grosso modo é aquele comportamento que não leva em consideração as necessidades dos demais e que é um comportamento absolutamente individualista, em que as necessidades individuais elas são mais importantes que a necessidade coletiva. E essa que é a raiz também de um comportamento que a gente diz agressivo, né? A gente viu na aula passada que o desenvolvimento de algumas habilidades emocionais, como o altruísmo, a reciprocidade e a responsabilidade social, são chaves para que a gente possa, como comunidade, né, ou seja, como civilização, humanidade, alcançar um desenvolvimento superior, né? Ou seja, a gente está mais próximo da civilização, a gente entendendo que civilização é uma diminuição dos níveis de violência em todos os aspectos. Então, o que a psicologia social compreende é que para a gente conseguir controlar, diminuir mesmo os níveis de violência, só a punição não basta, né? Como a gente já vem discutindo isso há algum tempo, mas sim algumas mudanças intrínsecas e individuais a cada indivíduo, a cada ser, né? No sentido de desenvolver essas habilidades que a gente falou na semana passada, né? O altruísmo, como a gente tem essa questão da reciprocidade, né? E da responsabilidade social. Esse tema que a gente falou na semana passada, a reciprocidade, que é uma força, a gente pode dizer até que é uma força social mesmo, que a gente aprende por meio da socialização, ou seja, de retribuir as coisas que a gente recebe, a gente tem essa aprendizagem e essa forma de se relacionar, né? Ela é uma das bases que fundamenta o que a gente vai ver hoje, que é a questão do conflito e da pacificação, né? A gente entender as bases psicológicas que fundamentam uma prática jurídica de mediação e conciliação, tá? Então, a gente vai ver agora, nesse primeiro momento, a gente definir um pouquinho para a psicologia o que é o conflito e o que é a pacificação, para que aí na nossa aula síncrona, vocês possam tirar algumas dúvidas, se quiserem mandar dúvidas para o fórum, e a gente já na aula síncrona conseguir tirar algumas dúvidas, seria bem interessante. E também na aula síncrona eu vou aprofundar um pouco mais, a gente falando especificamente das estratégias na mediação, tá? Que usam recursos da psicologia, tá bom? Então vamos agora entender, de acordo com esse slide aqui, o que é conflito, né? Então a psicologia diz que conflito é uma incompatibilidade de ações, né? De objetivos ou ideias percebidas. Então é quando essas coisas não estão afinizadas e existe um conflito mesmo interno a respeito do que eu quero, de que ideia preconcebida que eu tenho a partir daquilo, e eu não fico bem, eu fico incomodado diante disso, tá? Então, esses elementos do conflito, eles são muito semelhantes em todos os níveis, tá? Tanto internamente, quanto a gente olhar na materialidade, em tudo, né? Então, ou seja, esse conflito, ele funciona da mesma forma entre nações, em guerras, né? Disputas culturais dentro de uma sociedade, quanto entre indivíduos numa disputa conjugal, por exemplo. O funcionamento é sempre o mesmo, tá? As pessoas ficam emaranhadas num processo que é destrutivo e que acaba produzindo resultados que ninguém deseja. Então, é como se cada um firmasse na sua certeza e no seu desejo de estar correto, que acaba trazendo esse processo destrutivo. Então, acaba que o indivíduo age muito mais para estar certo, para provar que está certo, do que mesmo agindo de forma coerente com o resultado que ele quer alcançar, tá? Então, por isso que a gente diz que é algo que é completamente destrutivo e que ele parte de um conflito interno, tá? Então, acaba que o que baseia as ações nos indivíduos em conflito e nas nações
em conflitos, que é interessante a gente trazer isso, que tanto no modo micro como no modo macro, o conflito funciona da mesma forma, né? Psicologicamente é a mesma coisa. É a gente pensar que o indivíduo ele perde a referência da ação dele. Então, as suas ideias, os seus sentimentos e a sua ação, elas não estão congruentes. Então, há um descompasso nessas ações e acaba com o que traga o conflito. Então, que exemplo que eu posso dar disso? Quando, por exemplo, num conflito conjugal, a pessoa faz aquilo que ela sabe que está errada, que ela não gostaria de fazer, mas ela faz para provar que ela está certa, para provar para o outro que ela está certa, né? Então, isso é um exemplo de um conflito, tá? De uma incongruência nesse nível. É agir completamente em desacordo com o que se gostaria, é provar que o outro está errado, tá? E esse processo destrutivo, ou seja, que ele não melhora nenhuma relação, ele só vai trazendo a piora das relações, né? A gente percebe as armadilhas sociais, que são dois processos que a gente vai tratar agora, as armadilhas sociais e as percepções distorcidas, que sempre acompanham os conflitos, tá bom? Essas duas forças, esses dois processos. A armadilha social é um pouco disso que a gente estava falando agora, em que as partes conflitantes ficam em torno do seu próprio interesse. Sabe? Então, ou seja, eu quero mostrar que eu tô certo, eu preciso, pensando mesmo somente nos seus interesses individuais, ignorando a necessidade do outro, o interesse do outro, né? Acaba fazendo com que o indivíduo tome atitudes que ele não gostaria de tomar, porque ele vai sempre uma radicalização disso, tá? Então, as armadilhas sociais, elas acabam que desafiam a gente a encontrar meio de conciliar o nosso direito de perseguir um bem-estar pessoal, porque nós temos esse direito de querer estar bem, e a nossa responsabilidade com o bem-estar de outro. Então, se a gente fala, por exemplo, numa relação de casal, numa relação conjugal, que é um exemplo de conflito que eu dei aqui, é legítimo o indivíduo estar preocupado com o seu bem-estar social, com o seu bem-estar pessoal, quer dizer. Mas ele também tem que estar, ele é responsável pelo bem-estar do seu cônjuge também, né? Então, a armadilha social, ela atrapalha a gente encontrar uma conciliação, um equilíbrio em esse bem-estar interno e o bem-estar do outro, né? Por quê? Porque ela traz o foco para a necessidade do indivíduo, tá? Então, essa é uma armadilha social. Diante de um conflito, eu vou olhar o meu, eu não vou olhar o do outro, eu não vou olhar a necessidade do outro. Então, se diante de uma briga de casal, por exemplo, num conflito conjugal, num conflito entre nações, não se vai olhar a necessidade do outro, mesmo que seja real, mesmo que eu seja responsável por aquilo como era um casal, né? Eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar única e exclusivamente para mim. E essa é uma grande armadilha, né? Então, como está dizendo aqui no slide, psicólogos estão explorando meios de convencer as pessoas a cooperar para melhoria mútua. Quando a gente fala de formação humana, a gente está falando disso, tá? Prestem bastante atenção nesse recurso da psicologia que diz o seguinte, que por meio de regulamentos acordados, de uma comunicação melhor e da promoção da consciência de nossas responsabilidades com a comunidade, com a nação e com toda a humanidade, tá? Esse aspecto, você vê o que a gente vem discutindo desde o início da disciplina, tá? Então, ou seja, havendo um acordo, havendo uma comunicação clara, né? Com a promoção da autoconsciência, da autorresponsabilização dos indivíduos diante de si e diante da sua comunidade, que é possível ficar livre dessa armadilha social, tá? Então, ou seja, é com conscientização. E a gente vai ver que os recursos que o agente do direito tem utilizando esses conhecimentos da psicologia é exatamente mediação e conciliação, que faz uso disso, com que o indivíduo se responsabilize, né? Pelo outro também, pelas suas ações de forma total e consciente, tá? É um conceito bem interessante, a gente pode discutir mais na aula síncrona, né? E a outra questão são as percepções do inimigo,
tá? Sempre que a gente tá numa situação de conflito, eu tenho primeiro essa armadilha social de olhar para o meu. Eu não vou querer olhar a necessidade do outro, eu vou olhar a minha necessidade. Seja ela uma necessidade somente de estar correto, como eu trouxe aqui, tá? Então, as pessoas que estão em conflito têm a tendência curiosa de formar imagens diabólicas uma das outras. Isso é real. É uma tendência que a gente tem de distorcer as imagens de quem a gente está em conflito, que aqui a gente está chamando de inimigo, porque é exatamente nessa posição que quem está em conflito se coloca, tá? Então, engraçado, porque essas imagens que são distorcidas, elas são muito parecidas para os dois lados conflitantes, tá? Então, e são tão próximas essas imagens que a psicologia chama de imagem espelhada, tá? Como a gente vê o nosso inimigo, que eles não são confiáveis, são mal intencionados, mau caráter, eles também estão vendo a gente, tá? Elas são imagens mesmo espelhadas, porque a gente acaba vendo o outro como mal mesmo encarnado, né? Um demoniza o outro. E essas percepções de imagem espelhada alimentam um ciclo vicioso de hostilidades, que a tendência é crescente. Então, se a gente lembrar daquela força social de reciprocidade, ou seja, que a gente aprende por meio da socialização a retribuir o que a gente recebe, se eu recebo hostilidade, eu vou ter que devolver uma hostilidade para o indivíduo, tentando provar que eu estou correto, que é isso que acontece num conflito. Então, se um indivíduo de repente me agrediu com X, eu vou devolver com 1,5x. E o outro vai me devolver com 2x. E a gente vai vendo uma escala crescente de hostilidade, tá? E é em função dessa percepção do inimigo e dessa armadilha social. Então, um conflito, ele geralmente é muito difícil você ver um conflito que se mantém estável. O conflito é crescente sempre, diante dessas percepções que são distorcidas. E quanto mais o conflito se acentua, mais distorcida fica a percepção e mais hostil vai ser esse ciclo de relação, né, nessas partes conflitantes. Então, quando a gente vai pensar nas possibilidades que o direito tem de se colocar diante de conflitos entre partes, lembrando desses aspectos de funcionamento psicológico, né, que a psicologia social aponta tão claramente, é um recurso para o agente do direito muito importante para saber intervir de forma a não trazer dano e não tomar partido nenhuma dessas partes, tá? Então, que é algo que todos estamos passíveis de tomar, de repente, partido de uma das partes de antemão e não ter o olhar e a percepção real daquele conflito, tá? Então, esses são os aspectos muito importantes para a gente entender o conflito. Quando a gente fala de pacificação, a gente está falando de algumas reações que tem psicológicas, que a psicologia traz algumas reflexões. Então, assim, será que a gente ter um contato com o outro, cooperar, comunicar, né, e estratégias de conciliação transformam os antagonismos nutridos pelo preconceito e pelos conflitos em atitudes promotoras da paz, né? E as pesquisas demonstram que em alguns casos isso é possível, né? Eu já tinha discutido em aula para vocês uma vez sobre uma pesquisa feita, um experimento feito com adolescentes que foi-se criado um conflito e depois, por meio de estratégias de pacificação, se conseguiu que esses adolescentes retomassem a coesão, né, a união, e que se diminuísse o conflito que havia sido criado ali. A gente vai ver um pouquinho sobre relembrar esses aspectos no próximo videozinho, tá bom?